O Flamengo tentou contratar, mas levou um não que pode mudar completamente os planos do clube no mercado. E o mais curioso, talvez esse não tenha sido melhor do que um sim. Fica até o final, porque tem um detalhe estratégico nessa negociação que pode indicar o próximo passo do Flamengo. E quase ninguém está falando sobre isso. Já deixa o like, se inscreve e ative o sino, porque aqui você acompanha o Flamengo com visão crítica, sem cair em hype. Vamos direto ao ponto. O Flamengo fez uma proposta oficial por Kevin Viveiros, atacante do Atlético PR. Valor? Cerca de 50 milhões de reais. E não foi especulação, foi proposta concreta. Só que o Atlético recusou. E isso não é só uma simples negativa de mercado, isso é posicionamento. Quando um clube recusa esse valor, ele basicamente está dizendo: esse jogador vale mais. Mas será que vale mesmo? Vamos entender melhor. O Viveiros chegou ao Atlético recentemente, vindo do Atlético Nacional, por cerca de 27 milhões de reais. Ou seja, em pouco tempo ele praticamente dobrou de valor. Isso já chama atenção. Mas o Atlético acredita que pode ir além. E aqui entra um fator importante: escassez. Hoje, no futebol sul-americano, centroavante bom é raro. E quando aparece um jogador com força física, presença de área e potencial de crescimento, o mercado infla. Só que existe uma diferença entre potencial e realidade. E é aqui que o Flamengo precisa tomar cuidado. Porque pagar mais de 50 milhões em um jogador que ainda não é totalmente consolidado é uma aposta. E não é uma aposta pequena. Agora, olha o contexto do Flamengo. O clube já tem o Pedro, que é um dos principais atacantes do Brasil. Ou seja, o Viveiros não chegaria como titular absoluto. Ele chegaria para disputar posição. E aí vem a pergunta mais importante desse vídeo. Vale gastar tudo isso em um reserva potencial? Porque se ele não performar rápido, a pressão vai ser enorme. E a torcida do Flamengo não costuma ter paciência. A gente já viu vários casos assim. Jogadores que chegaram com investimento alto e não conseguiram corresponder no curto prazo. Então o risco aqui é claro. Agora vamos olhar o lado do Atlético. Recusar 50 milhões parece ousado? Sim, mas também pode ser estratégico. Se o jogador continuar performando bem, o clube pode vender por ainda mais na próxima janela, principalmente se aparecer interesse de fora do Brasil, porque quando entra mercado internacional, o preço sobe. Só que isso também tem um risco grande. Se o jogador cair de rendimento ou simplesmente parar de evoluir, esse valor pode despencar. Ou seja, o Atlético está apostando no auge do jogador. Agora, tem um detalhe que muda tudo. A janela nacional já fechou. Isso significa que, neste momento, não existe negociação ativa. O Flamengo não pode contratar agora. E isso pode ser uma vantagem. Por quê? Porque dá tempo para o clube analisar melhor. Sem pressão, sem impulso, sem pagar caro por emoção. E isso é fundamental, porque muitas vezes o Flamengo entrou em negociações aceleradas e acabou pagando acima do que deveria. Então esse não pode ter evitado um erro. Agora pensa comigo, e se o Flamengo estiver apenas monitorando o mercado? E se essa proposta foi mais um teste do que uma tentativa real de fechar negócio? Isso acontece muito mais do que parece. Clubes fazem propostas para entender o posicionamento do outro lado. E agora o Flamengo já sabe, o Atlético não vende barato, simples assim. E isso muda o plano. Talvez o Flamengo busque outras opções, talvez espere julho, ou talvez volte com uma proposta maior. Tudo vai depender do desempenho do jogador até lá. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Flamengo deveria insistir no Viveiros? Pagaria mais de 50 milhões nele? Ou acha que esse dinheiro poderia ser melhor investido em outra posição? Comenta aqui embaixo porque eu quero ver sua opinião. E se você quer continuar por dentro de tudo o que acontece no Flamengo, com análise de verdade e sem ilusão, já se inscreve no canal. Porque aqui você não só recebe a notícia, você entende o jogo por trás dela. E fica ligado,
porque essa negociação ainda pode dar uma reviravolta grande.